Olá, tudo bem? Aqui é a Marcela, a sua professora de inglês e coach, e com muito respeito eu quero ajudar você a alcançar o seu próximo nível no inglês e na sua vida pessoal e profissional. Hoje eu trago uma frase de muito impacto de um dos meus coaches favoritos, acho que um coach mais famoso do mundo, chamado Tony Robbins. Você já ouviu falar de Tony Robbins? Ele é um coach muito famoso e já foi coach até mesmo de Bill Clinton. E ele tem uma frase que ele sempre repete que diz assim: Where focus goes, energy flows. A equivalência em português seria: onde você coloca o seu foco, a energia flui. O que vem à sua cabeça quando você ouve esta frase? Where focus goes, energy flows. Quando eu penso nisso, eu logo lembro de quando a gente compra um carro novo, ou alguém da nossa família compra um carro novo. Não parece que quando a gente sai na rua, a gente vê um monte do mesmo carro? Por quê? Antes, aquele carro não estava no nosso radar. Mas agora que esse carro faz parte da nossa realidade, fica muito mais fácil da gente perceber esse carro na rua. E é o mesmo que acontece com as nossas metas. As nossas metas têm muito mais chances de serem realizadas se nós ligarmos esse radar para focarmos a nossa atenção em tudo ao nosso redor que está relacionado com as nossas metas. E de repente, nós começamos a enxergar soluções para problemas, nós começamos a receber dicas de livros, de cursos, de pessoas com quem a gente pode conversar que podem ter alguma coisa para acrescentar em relação àquela meta. Parece que o universo começa a falar com a gente através das pessoas e nós começamos a ter mais recursos para alcançar os nossos resultados. Mas isso só acontece quando a gente pensa na nossa meta. O nosso cérebro trabalha com dois sistemas de memória: a memória de curto prazo, que é a nossa memória de trabalho, e a memória de longo prazo. Quando a gente lá no começo do ano descreve as nossas metas e pensa no que a gente quer realizar para aquele ano que está começando, a gente está trabalhando com o circuito da memória de curto prazo, a gente está usando a memória de trabalho para pensar nas metas que nós estamos desenhando. Essa memória de trabalho, ela é curta e ela precisa o tempo todo substituir o que está dentro dela para dar espaço para outros processamentos acontecerem. E o que acontece? Quando a gente não revê algo, aquele algo some da nossa memória. O nosso cérebro pensa: não é tão importante assim, eu posso substituir, liberar esse espaço para prestar atenção em outras coisas. Mas quando a gente revê aquilo várias vezes, a gente mostra para o nosso cérebro que, hey, isto é relevante para mim, eu preciso pensar sobre isto com mais cuidado. E o nosso cérebro vai aos poucos assimilando aquela informação e fazendo com que o nosso processamento da memória de longo prazo trabalhe em prol daquilo que a gente quer realizar na memória de trabalho. Como a memória de trabalho é curta, ela precisa desse apoio da memória de longo prazo. E para esse relacionamento acontecer de forma benéfica para a gente precisa o tempo todo lembrar a memória de trabalho o que realmente importa. E é por isso que a gente precisa colocar foco nas metas que nós queremos realizar. Quando você pensa várias vezes sobre a mesma coisa, você está mostrando para o seu cérebro que aquilo é importante e que ele precisa ficar ligado, buscando no ambiente respostas para você realizar aquilo que você tem na sua mente, transformar o que está na sua mente em uma realidade tangível. E a energia flui porque o seu cérebro está trabalhando a favor da sua meta. Não é nada místico, nada mágico, é simplesmente como o cérebro funciona. E agora que você sabe que o seu cérebro trabalha assim, você pode usar isso a seu favor para que você transforme o que está na sua mente em realidade física.
Agora vamos para a dica de inglês deste vídeo. Nesta frase nós temos a palavra focus. A palavra focus dá um pouquinho de trabalho para os falantes de português, porque em português nós dizemos foco. Nós abrimos a pronúncia do primeiro O, fó, ó, e em inglês existe a tendência de arrastar essa pronúncia do português para o inglês e sair algo mais ou menos como focus. Mas a pronúncia correta é focus. Se nós quebrarmos essa palavra em duas partes, a segunda sílaba, que é o cus, é o mesmo som da palavra us, quando nós estamos falando de nós, us. Essa é uma dica para você lembrar como pronunciar a segunda sílaba, us, focus. Vamos ver alguns exemplos com esta palavra. Focus on small goals instead of big ones. He focused his mind on his lessons. The show focuses on making fun of politicians. Eu vou mostrar para você agora alguns símbolos fonéticos, que é mais ou menos um raio-x do som da palavra, para você ver a diferença de uma palavra para outra. Primeiro, nós temos focus. Note aqui que o último som é o som do S. Na segunda frase, o verbo está no passado e o último som é de T e o som fica focused, focused. E a terceira, nós temos o verbo focus na terceira pessoa terminado com S e o som já não é mais de S, é de Z e fica assim, focuses, focuses. Notou as diferenças? E é claro, como sempre, na descrição do vídeo você vai encontrar uma ferramenta exclusiva de coaching sobre a sessão de hoje e também a oportunidade de praticar um pouco mais do inglês na pronúncia da palavra focus. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você encontrou valor nessa mensagem de hoje, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com aquelas pessoas que você acha que também querem aprender mais inglês e que querem evoluir na vida pessoal e profissional. E eu espero encontrar você aqui na próxima. Um grande abraço e até lá!